Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse aqui é um tutorial da Unreal Engine, porque eu vi que bastante gente tem muita dificuldade em começar em C++ e no Brasil não tem muito conteúdo sobre C++ na Unreal Engine que funcione de forma técnica e que aumente mais assim o escopo, né, de compreensão sobre como é que a engine em si ela funciona, como funcionam as mecânicas, a hierarquia da engine, a arquitetura. Então eu decidi fazer esse vídeo já que eu tenho um pouco de experiência com C++. Esse vídeo aqui ele vai ser focado para a gente começar a fazer a movimentação de um personagem do zero. Eu subentendo nesse vídeo que você já tem talvez um projeto ou então você ficou interessado em saber como é que funciona a parte de C++ da Unreal. Lembrando que a Unreal ela tem duas formas de se programar nela. Uma é por Visual Scripting, né, que a gente chama de Blueprints, e a outra é por C++, que é uma versão um pouco mais trabalhosa, mais otimizada. E também que Blueprint, alguns recursos eles são limitados, né? A gente vai se deparar com algumas coisas que em C++ existe, nós temos o acesso, mas em Blueprint a gente acaba não tendo acesso, né? Por serem processos que realmente dependem somente do C++ e não são abertos a Blueprint. Eu criei um projeto vazio aqui na Engine, então basicamente não tem nada, né? Tem esse third person character, que foi um template que eu peguei. Basicamente eu peguei esse character porque ele já vem com a Blueprint pronta. Então bora lá, bora criar um personagem aqui em C++. A gente clica em Tools, né? E tem New C++ Class, a gente clica nele. E aqui a gente tem uma opção, né? Qual classe você quer herdar para começar a sua nova classe? A gente tem várias opções aqui. Eu vou pegar o character, tá? A gente clica em Next. Vocês podem ver aqui que ele está indo direto no Source e ele já cria o Character Movement, né? Que isso aqui nada mais é do que a nossa pastinha do nome do projeto. Character Movement, aqui em cima. Para deixar as classes ser mais organizadas, a gente vai clicar em Public, né? Então ele vai acrescentar uma nova aqui, e aqui embaixo no caminho vocês podem ver que o header file, que é um dos componentes do código, porque são duas classes, né, que ele cria, dois arquivos. Uma é o header file e a outra é o source file, né. O C++ ele funciona assim, você declara as coisas no header, e no source você implementa essas coisas que você declarou no header, né. O header sempre fica na pasta public, e o source sempre fica na pasta private. Bom, então a gente tem o ponto .h, que é do header, e o ponto .cpp, que é do C++, tá? Para dar um nome aqui para ela, a gente tem uma convenção quando a gente vai criar um nome para uma classe em C++, que geralmente a gente não usa as letras que são reservadas para engine, né? Começa com o U, tudo que é UObject, começa com A, tudo que é actor, começa com F, tudo que é estrutura, né? Então, essas letras reservadas do sistema a gente não usa, tá? Para esse aqui, para esse nosso projeto, o nome do projeto é Character Movement. Eu vou começar com uma abreviação sempre na frente de C. A gente sempre vai usar o C, né? Para toda classe que a gente for criar, até para na hora da pesquisa ficar mais fácil de achar. E eu vou colocar que é o nosso base character, né? Então a gente tem um character que pode ser pai de qualquer outro character dentro do nosso jogo. Então ele vai ter as principais funções que a gente criar e as principais variáveis. Terminado isso, a gente clica em Create Class. Quando a gente veio aqui para o Visual Studio, a gente pode ver que ele não gerou as pastas public, né? E também a gente não tem aqui as nossas classes que a gente criou, né? As duas lá que eu mostrei para vocês, os dois arquivos. Quando isso do Visual Studio acontecer, o que a gente faz? A gente fecha o Visual Studio, a gente vem na pasta principal onde está o nosso projeto, e aqui a gente vai ter duas coisas. Uma que é a solução do nosso projeto, tá? É o SLN, Character Movement, que é o mesmo nome do projeto. E a outra é o executável da Unreal, tá? Para abrir o projeto. O que a gente tem que fazer? Botão direito aqui no executável da Unreal e a gente aperta em Generate Visual Studio Project Files. O que esse carinha vai fazer? Ele vai atualizar todo o nosso projeto com as novas pastas que foram criadas, que no caso está dentro de Source, né? A gente pode ver que tem Private e Public, as nossas classes, só que no Visual Studio não apareceu. Quando a gente gerou esses arquivos do Visual Studio, ele analisou todas as pastas que tinha dentro do projeto e criou a solução para a gente. Estando com o Visual Studio aberto, a gente pode ver aqui que nós temos duas pastas, a Private e a Public, certo? Que são as pastas que não estavam aparecendo para a gente, que foram criadas quando a gente criou aquela nova classe.
ok? Do filho de character. Então se a gente expandir essas duas pastas, a gente pode ver que a gente tem o ponto .cpp, que é o ponto .c++, e o ponto .header, que é o ponto .h, tá bom? Bora abrir primeiro, como eu falei, né? O ponto .h, que a gente tem que declarar as nossas funções e as nossas variáveis aqui para depois implementar essas coisas em C++. A primeira coisa que a gente precisa criar para movimentar um personagem, para quem já veio de Unity, em Unity basicamente a gente tem que fazer tudo do zero quando a gente começa um jogo. Então a gente cria o script de movimentação, bota toda a parte de input nesse script, depois cria um objeto vazio na cena. Nesse objeto vazio da cena a gente bota um rigid body, que é um componente, né? Bota um componente de colisão. E depois do componente de colisão, a gente coloca o script que a gente fez para adicionar a velocidade, ou seja lá, força, ou até o character movement que tem na própria Unity, para fazer o personagem se movimentar. A Unreal, ela já vem com algumas coisas pré-feitas pra gente. Quando a gente herdou de character, no caso aqui a character, né, que é uma classe de actor, a gente já herda algumas funções, certo? Uma delas é a bind de input, que já vem pronta pra gente. E dentro da Unreal, que depois eu vou mostrar onde é que é, a gente tem como colocar os inputs de movimentação. E ele já serve para controle, já serve para mouse e teclado. Então isso já vem meio que pré-feito pra gente. Algumas coisas que eu vou fazer aqui de primeira para quem veio de Unity vão parecer estranhas por conta dessas implementações que já vem pra gente, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que pegar o input do player. Como é que a gente faz para pegar o input? Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as funções de movimento do personagem para receber os inputs, tanto para frente quanto para o lado, certo? Vou abrir aqui o Paint para mostrar isso melhor. O que a gente tem? A gente tem nosso personagem aqui, essa é a visão de cima dele. E a gente tem alguns vetores que informam a posição dele. A gente tem um vetor que vai para frente, que a gente chama de forward vector, né? Vou botar FV aqui. E a gente tem o vetor lateral dele, que na maioria das vezes, no caso da Unreal, é o Y, né? É o right vector, ok? Na Unreal, o X é sempre para frente e o Y é sempre para direita, tá bom? Então, forward vector sempre atrela ao X, right vector sempre atrela ao Y. E para cima é o Z, tá? Então, a gente tem um vetor para cima, que nada mais é do que o up vector, né? E esse carinha aqui é o nosso Z, tá? No caso, esse é um jogo de terceira pessoa. Existem várias formas de fazer um jogo de terceira pessoa. A gente pode fazer o personagem ele rotacionar juntamente com o input do mouse, né? Se você vai com o mouse pro lado, ele já rotaciona olhando pro mouse. Ou a gente pode fazer ele rotacionar quando a gente dá um input de movimento para ele somente, né? O WASD, no caso do teclado e mouse. Então ele não olha, tipo assim, ele não rotaciona para onde está o mouse, né? O input do mouse. Então eu vou pegar a segunda opção, que é ele não olhar para o mouse, a não ser que a gente dê um input de movimento para ele. Então, tudo bem. O que a gente tem que saber daqui? O que a gente precisa extrair? A gente precisa extrair o forward vector, que é para a gente dar um input para frente para ele. E o right vector quando a gente tem que dar o Y e D para ele ir para os lados, né? Mas aqui a gente tem um problema, porque a gente tem o input do mouse, que o mouse, no caso, ele vai para os lados e para frente, certo? E o player, no caso, ele rotaciona, né? Por mais que não está sendo mostrado aqui, existem duas coisas na Unreal já implementadas. O player controller, que é o nosso controller, que controla cada player. Isso já é controlado para a gente poder fazer jogos multiplayer, certo? Então, cada player dentro do nosso jogo, ele vai ter um player controller, ok? Isso é por default, tá? E a gente tem o nosso character, né? Os inputs, ele vem do player controller e passa para o character. E o character, ele faz as coisas que o player controller fala para ele fazer. Então, o que acontece? Quando a gente rotaciona, né? Quando a gente dá input para o player controller rotacionar, com o mouse no caso, ele nada mais está fazendo do que mandando o personagem rotacionar, certo? O problema disso é qual? Quando a gente faz com que o personagem não rotacione com o input do controle diretamente, quando a gente dá um input para ele, né? Como a gente vai usar o player controller para pegar a rotação do personagem, o personagem pode acabar indo para um lado, sendo que a nossa rotação está para o outro, né? Isso vai parecer meio estranho. Então o que a gente tem que fazer, né? Bora aqui pro código. Bora criar as nossas duas funções. Na Unreal, a gente chama uma macro, né? Uma macro é basicamente
um trecho de linha de código que é copiado e colada dentro de um nomezinho. Então a gente tem um new function, que é da própria Unreal, tá? E a gente está criando isso no campo protected, tá? Na Unity a gente coloca protected na frente, ou a gente bota private. Aqui não, em C++ não, a gente coloca protected, 2 pontos, e tudo que tiver aqui dentro vai ser do tipo protected. Então bora criar o new function. Eu vou criar como void move forward, ponto e vírgula. Como eu falei, isso aqui é um header, então a gente faz a declaração das coisas no header e a implementação em C++. E eu vou criar outro aqui que é o will function void move right, né? Quando a gente está movendo para frente e para a direita, como isso aqui é um axis, né? É um eixo, nós precisamos de algum valor que nos fale se é o eixo positivo ou eixo negativo de sentido que a gente está se movendo. Então, bora colocar aqui que ele recebe como argumento um float. Eu vou colocar value, tá? E aqui embaixo eu vou colocar um float value também. Ok? O Visual Studio, por ele estar configurado para C++ em Unreal, ele está sinalizando para a gente que essa função ela não está implementada, né? Ela não está aqui no nosso C++. Vocês podem ver que a gente tem um construtor aqui na parte de cima, begin play, o tick e o setup player input component, que isso aqui já vem com o nosso character, né? Que isso aqui é uma declaração de uma interface, que é obrigatório a gente ter isso dentro da nossa classe. Então o que a gente tem que fazer, né? Basicamente, se você não tiver essa extensão, esse VAssistX instalada, inclusive eu recomendo muito vocês instalarem, que ela facilita algumas coisas. Se você clicar com o botão direito aqui e vir aqui embaixo em Create Implementation, ele já cria pra gente, certo? Na ordem que está no ponto H. O que você pode fazer se você, caso não tenha a extensão, né? Se você não instalou. Você basicamente vem aqui no C++, você digita void, né? Se você vê aqui o que ela retorna, é um void. E aqui você coloca a classe que você está dentro, que no caso é a nossa AC Basic Character, tá? Então, AC Basic Character. 2 pontos, 2 pontos. O nome da função que a gente criou, que é o move forward, né? O valor que ele pede como argumento, que é um float. E aqui abre e fecha chaves. Então ele criou um método pra gente move forward, ok? Se a gente voltar aqui no nosso ponto H, a gente vê que desapareceu a linha verde debaixo do nome do método. Então quer dizer que ele já sabe que isso está implementado dentro do C++. Ótimo, bora fazer a mesma coisa com o MoveRight. Então a gente vai lá no C++, puxa para baixo, void, AC, basic character, 2 pontos, MoveRight. Aí tem float, underline value. Abre e fecha chaves, beleza. Ótimo, nossos dois métodos para se mover estão implementados, certo? Ele já reconheceu, saiu a linha verde. E agora o que a gente tem que fazer, né? Aqui dentro do nosso character, como ele já veio da Unreal prefeito, ele tem essa função do setup player input component, né? O que essa função faz? Ela faz parte do componente de movimentação do character, né? Que é o character movement component, tá? E ele agiliza pra gente da seguinte forma: ele verifica todos os binds que estão sendo feitos aqui dentro, né? Dos inputs, das entradas de mouse, teclado, controle, seja lá o que for, e fala pra gente: ei, cara, ele apertou no botão, chama tal função. É basicamente isso que ele faz. Então, o que a gente vai ter que fazer para ele? A gente vai falar para ele: olha, quando eu apertar W, ou quando eu apertar S, ou quando eu apertar A e D, eu quero que tu chame a função para se mover para a direita ou a função para se mover para frente, certo? Levando em consideração o valor, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar, aqui da própria implementação do método, a gente vai pegar o atributo playerInputComponent, que é o nome que ele deu, né, para essa variável aqui. A gente vai colocar essa seta aqui. Muita gente que vem de Unity tem dificuldade para saber o que é essa seta. Até quem vem de outras linguagens de programação, né? Essa seta basicamente é dizendo o endereço
da memória desse ponteiro que foi criado aqui em cima. Ao invés de criar essa seta, ela é uma abreviação para a gente colocar, por exemplo, esse cara entre parênteses e botar um asterisco na frente, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, pega o endereço da memória desse ponteiro que está aqui, que é o Player Input Component, e puxa alguma coisa dele, né? Então, a gente bota um ponto, que é como na Unity, né? Um ponto para chamar alguma função para ele. E a gente tem uma função aqui dentro que se chama BindAction e BindAccess, tá? BindAction é basicamente um botão que você aperta ou solta, né? Press ou Release. E o BindAccess é um eixo, que ele vai de 0 a 1, dependendo do input que você está dando. No caso do teclado e mouse, são raw inputs, né, que a gente fala, que é ou é 0 ou é 1, ou é 0 ou é menos 1. E no controle é um linear interpolate, né? Que ele vai de 0 até todo o espectro até 1, né? Então, o que a gente vai usar aqui é um bind axis, porque nós queremos mover o jogador utilizando menos 1 ou 1 ou 0, se ele não estiver dando nenhum input no caso do 0, né? Para colocar bind axis, caso você tenha dúvida sobre o que essa função pede, né? A gente passa o mouse em cima dela com um Ctrl pressionado. Vocês vão ver que aparece esse underline azul embaixo, certo? Então você clica, ele vai mostrar duas opções. Você clica nessa aqui de baixo, certo? Ele vai levar para o código-fonte da engine, que está dentro do input component, aqui em cima. E aqui dentro dele, o que ele pede como argumento, né? A primeira é o axis name, assim como a Unity, né? Que tem horizontal e forward. Aqui ele pede o nome do axis que está lá na engine, né? Aqui é a classe do objeto. No caso, o objeto vai ser o próprio this, que vai ser a classe que a gente está do character, né? E esse type name aqui é a função que está dentro da classe que a gente quer, que no caso esse cara aqui é o ponteiro, né? Que ele vai precisar, a informação do ponteiro que vai precisar para passar o input para dentro da função. Então, a gente criou essa função de BindAccess e a gente tem que passar esses argumentos. Então, o primeiro argumento, como ele falou, é o nome do input, né? O nome do bind que está dentro da engine, que é... Eu vou colocar depois, eu vou criar isso depois, que é o move forward. Depois, o objeto é o this, né? No caso, é essa classe aqui. Vocês podem ver que agora apareceu aqui dentro, tá? E depois o delegate que a gente vai puxar. Que no caso a gente coloca um E comercial, a gente coloca o A de actor, que essa classe aqui é um actor, assim como a gente fez aqui em cima, CBase character, dois pontos, o nome da função, move forward, ok? Então, esse cara aqui é o nosso bind para o move forward, tá? Bora converter esse cara de novo para setinha para ficar no padrão, né? Bora tirar esse ponto e esse coisa aqui e a gente coloca a nossa setinha, que ela é a abreviação daquele asterisco, parêntese, ponto, tá? Só a setinha já faz tudo isso, ok? E a gente precisa também colocar um input para o write vector. É a mesma coisa. Player input component, que está lá em cima, seta, bind axis. Vou colocar o nome de moveWrite. A gente vai colocar this, o E comercial, esse base character, dois pontos, moveWrite, que é o nome, é o mesmo nome que está aqui em cima, certo? Então moveWrite. Esse cara aqui, ele já está falando pra gente o que, né? Que quando a gente der esse input para ele com esse nome de move forward, como da engine avisar para ele por meio do player input component, ele vai passar para esse cara o valor, que é esse valor aqui. Ele reconhece que ele tem um float e que ele vai preencher esse float dentro dessa função. Só que a gente está passando, só que o nosso personagem ele não está andando, porque não tem nada aqui dentro dessas duas funções. Então agora a gente precisa acrescentar o método de movimento dentro do Move Forward. Como dentro da classe do aCharacter já vem implementada na Unreal, já tem o nosso Character Movement Component, a gente pode chamar a função de input que ele dá pra gente. Como é que a gente chama essa função? Primeiro a gente tem a função aqui que é o add
movement input, né? E ele recebe o que como argumento? Ele recebe um vetor, que ele quer saber a direção que a gente quer se mover, e o valor, que é de 0 a 1. Isso é uma força ou não. No caso de movimento aqui que a gente quer, não é uma força. Então, a gente precisa pegar o vetor que a gente quer dar como movimento para ele. Voltando aqui para o nosso desenho no Paint, a gente tem o quê? A gente quer pegar sempre o vetor que tem a direção da frente do personagem. Então, é sempre o forward vector do personagem. Como é que a gente obtém esse cara? Quando o player controller, ele tem um pawn, que é o nosso character, ele sempre pega o forward vector do nosso character, que está sendo controlado. Então, tem uma função dentro do player controller que é o getControlRotation. E esse getControlRotation, o que ele faz? Ele retorna pra gente a rotação atual do nosso personagem. Então, bora criar uma variável aqui dentro que é do tipo fRotator, que é uma estrutura, como eu já falei, que começa com F, que guarda toda a informação de rotação sobre o nosso, seja lá o que for que a gente for salvar aqui dentro. Bora botar aqui underline control rotation. E bora fazer ele receber o getControlRotation. Beleza, aqui a gente tem a rotação do nosso controle. Só que eu não quero pegar os outros eixos. Eu não quero pegar o eixo X e o Y dessa rotação. Eu quero pegar somente o Z. Porque como que funciona? A gente tem um eixo para cima, né? Que é o eixo Z, que é o up vector, como eu já falei. O eixo da frente dele, que é o eixo X. E o eixo do lado, que é o eixo Y, certo? Enquanto ele está rotacionando em volta do X, esse cara é o row, que a gente chama. Quando ele está rotacionando em volta do Z, esse cara é o nosso yaw. E quando ele está rotacionando em volta do Y, esse cara é o nosso pitch. De onde é que a gente pega esses nomes, né? Se vocês pesquisarem eixo de rotação de aeronaves no Google, vocês vão ver que eles usam a mesma nomenclatura, tá bom? Então é yaw no Z, row no X e pitch no Y. O que a gente quer para rotacionar o nosso personagem nada mais é do que o yaw. Então a gente tem que zerar o row e tem que zerar o pitch. Porque caso a gente faça o movimento do mouse para frente e para trás, o player ele tenderia a olhar para o chão. E a gente não quer isso, né? Tenderia a rotacionar olhando para o chão. Então ele faria meio que isso aqui. A gente não quer isso. A gente só quer que ele rotacione no eixo Z. Então o que a gente faz? A gente pega Control Rotation, a gente coloca um ponto para ele chamar a variável que está dentro do Control Rotation, e a gente pega o pitch, e esse pitch a gente zera. Depois a gente faz a mesma coisa com o row, que a gente não quer que ele rotacione para frente. Então row 0.f, pronto, a gente zerou os dois outros eixos de rotação e agora a gente só está com o Z, que é o yaw que a gente quer. Então, quando a gente bota o movimento input, lembrando novamente, a gente tem que passar um direction para ele. Esse cara, ele não é um vetor, ele é um rotator, né? Então, como é que a gente converte um rotator para um vetor? A gente coloca control rotation, que é o nosso vetor que a gente quer, e para pegar a rotação dele, a gente coloca um ponto e coloca vector, literalmente. Ele já vai converter isso em um vetor para a gente. Então, esse aqui é o nosso vetor de direção e ao mesmo tempo sentido. A gente agora vai colocar um vírgula e vai passar o valor, né? Que é o valor que está aqui no input como parâmetro da função moveForward. Velho. Ponto e vírgula. Então, esse carinha aqui já está fazendo o input de movimento para frente para a gente. Como que a gente vai fazer o moveRight? Para a gente fazer a implementação do getRightVector, né? É um pouco mais complicado do que esse aqui que a gente simplesmente pegou a direção do vetor de rotação e fez uma conversão para vetor, certo? A gente tem que pegar literalmente o eixo do control rotation também, só que a gente tem que fazer uma conversão e para isso a gente tem que usar uma função, né, que está dentro da biblioteca de matemática da Unreal, que é a Kismet Math Library, né? Como é que a gente pega ela para facilitar a nossa vida, né? A gente digita Ctrl Shift F aqui no Unreal, aqui no Visual Studio, e a gente digita Kismet Math Library .h, certo? E a gente clica em localizar tudo, tá? Se vocês virem aqui em ordem alfabética, né, se a gente descer um pouco, a gente vai encontrar o Kismet Math Library .cpp, né? Vocês clicam nele, ele abre o arquivo pra gente. Então, para a gente encontrar, né, a gente abriu a classe aqui do Kismet. Dentro da Unreal, existe hoje em dia Blueprint, né, que, por exemplo, essa que eu estou usando é a Unreal Engine 5. Antigamente, as Blueprints na Unreal eram chamadas de Kismet, né, que era o nome anterior a Blueprint na Unreal.
Então, desde a Unreal 3, foi a última versão da Unreal que teve o nome de Kismet em vez de Blueprint, todas as classes que foram criadas desde lá, elas ainda têm esse nome, eles não renomearam. Isso aqui é basicamente o que tem dentro de uma blueprint na parte de matemática. Existe um método dentro das blueprints que a gente chama, que é o getWriteVector. Basicamente, o que a gente precisaria, né? A gente precisaria exatamente desse método aqui, para o moveWrite. A gente precisa pegar o writeVector desse rotator aqui. Então, se a gente digitar aqui no Ctrl F um getWriteVector, que esse cara é o mesmo cara que tem em Blueprint, a gente vai ter esse return dele aqui, que ele pega um F-Rotation Matrix, a gente passa um rotator para ele, e a gente fala para ele qual o eixo que a gente quer desse rotator. No caso é o Y, como eu expliquei, ao vetor da direita. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente copia esse cara aqui, né? Volta lá para nossa classe, dentro do moveWrite, a gente cria também um F-Rotator, Control Rotation, e aqui a gente pega de novo o get control rotation, só para manter a organização. Depois disso, a gente cria um f-vector para ele armazenar nosso vetor de direção. A gente dá um nome para ele, sei lá, é writeVector. E o que ele vai receber, né? A gente cola aquele código que a gente copiou de lá, a gente passa para ele o control rotation e a gente fala que é o y. E agora a gente precisa, de novo, acrescentar o mesmo trecho de código que está na parte de cima, que é o add movement input, né? A gente passa primeiro a direção, no caso a nossa direção vai ser o writeVector, vírgula e o value, que é o valor que ele precisa para ler se a gente está indo para a esquerda ou para a direita. Feito isso, a nossa parte de input está feita, né? Nós ainda não temos um mouse para girar para um lado e para o outro, mas a parte de movimentação do personagem está pronta. Feito isso, o que a gente faz? A gente vem aqui no Visual Studio e clica nesse iniciar sem depurar, que é o Ctrl F5, é o atalho para isso, e a gente vai compilar para poder abrir a nossa engine. Para lá dentro a gente ainda poder setar os nomes dos inputs. Onde que a gente configura os inputs, certo? A gente tem que clicar aqui em Edit, né? Project Settings. Ele vai abrir essa janelinha pra gente, vou expandir ela. Se você vier aqui embaixo, tem escrito Input. Ele vai abrir essa outra janelinha pra gente. E aqui são os inputs que já estavam bindados do Third Person Character Template, né? Eu vou apagar todos esses inputs aqui, que a gente vai criar os nossos mesmos do zero. E aqui a gente tem aqueles dois que a gente já tinha visto anteriormente, o Action Mappings e o Axis Mapping. O que a gente quer agora é o Axis, que são os eixos, né? Eu vou dar o mesmo nome que eu dei no código, que é Move Forward, para frente. E aqui, nesse tecladinho, nesse ícone, se você apertar aqui e apertar o botão que você quer no teclado ou no mouse, seja lá onde for o input, ele vai ler automaticamente e já vai colocar aqui. O Scale é 1, que é para frente, a gente aperta no maisinho aqui, aperta S, que é para trás, e aqui a gente digita -1, que é para trás, beleza? Acrescentar mais um, que é o Move Right. Aperta no botão, aperta o botão direito, D, positivo, aperta no maisinho, aperta no botão, A, -1. Ok, feito isso, já é para estar funcionando. Eu vou cheatar um pouco aqui, tá? Isso nunca é interessante a gente pegar uma classe C++ e já jogar dentro da engine, porque a gente não tem um controle. A gente não pode setar de uma maneira fácil a mesh dentro da nossa classe C++. Então o interessante a se fazer é a gente vir aqui em Public, que está a nossa classe que a gente criou, CBaseCharacter. A gente clica com o botão direito em cima dele. E a gente clica em Create Blueprint Class Based on CBaseCharacter. A gente tem que escolher a pasta que a gente vai querer salvar. No caso, o padrão é a gente vir, por exemplo, em Content e criar a nossa pasta, certo? De blueprints. Primeiro, a pasta com o nome do projeto. Nosso nome do projeto é Character Movement. E depois a gente cria a pasta de blueprints. Isso é um style guide que é bom porque de acordo com o que você vai importando projetos para dentro da sua engine, outros projetos, no caso terceirizados, eles vão preenchendo isso aqui tudo e fica uma bagunça. Então, para manter as pastas do projeto, que são proprietárias dele, organizadas, a gente cria uma pasta com o nome do projeto e dentro dela a gente coloca tudo que foi criado nesse projeto. Então aqui a gente tem blueprints, né? Aqui a gente tem duas formas de criar. Uma é a gente entrando aqui, clicando com o botão direito e criando a blueprint class, botando na pasta. Mas tem outra forma, que é a gente entrar aqui, botão direito, Blueprint Class, clicar nesse botão All Classes e tá o nome da classe, C Base Character. Ele já aparece aqui pra gente.
ele dá toda a hierarquia de herança dele. Que a gente tem que ele é filho de todos esses carinhas que estão acima dele. E a gente tem aqui actor, que é filho de object, pawn, que é filho de actor, character, que é filho de pawn, e a character, que é filho de character, certo? Que foi de quem a gente herdou. Então tudo na Unreal que vocês vão ver aqui, eles são o object, são esses objetos que estão aqui em cima. E a segunda classe mais usada na Unreal é o actor. Então, basicamente, tudo que tem transforme no mundo é um actor, certo? Que pode atachar componentes e tudo, é um actor. Bora herdar dele, a gente dá um select, ele já cria. Nome padrão começa sempre com BP, né? Segundo a Epic Games, que é Blueprint, underscore, e a gente coloca alguma coisa. Eu vou chamar de character. Se a gente abrir ele, a gente pode ver, eu vou pegar essa janelinha e atachar, tá? Toda vez que eu tô abrindo uma janela, ele tá abrindo assim, ele não abre aqui do lado, certo? Então, bora logo configurar isso. A gente vem em Edit, Editor Preferences. Vocês vão ver que tem um Asset Editor Open Location. Vocês clicam em Main Window aqui, em vez de Default. Então, quando eu abrir agora, ele já vem automaticamente aqui para cima. Agora que eu abri a segunda vez a Blueprint, ela veio para essa parte de mostrar somente os dados. Isso aqui não é muito interessante porque não dá para setar as coisas com muita facilidade, né? Então, vocês clicam nesse texto azul. E aqui a gente tem todos os componentes criados dentro do nosso character, tá? Então, a gente tem, se vocês clicarem aqui em Viewport, a gente tem a cápsula dele, que é o Capsule Component. A gente tem o Arrow Component, que é essa flechinha que nada mais fala para onde está o nosso Forward Vector, né? Para ser uma referência pra gente. A gente tem a Mesh, que a gente já vai colocar. E a gente tem o Character Movement Component, né? Que ele deu um nome de Char Move Component. Char Move Comp. Aí vocês me perguntam, mas onde que a gente passa a velocidade do input como a gente faz, por exemplo, na Unity ou no Godot? Como eu falei anteriormente, a Unreal ela já vem com algumas coisas implementadas, então o Character Movement Component ele já tem uma variável de velocidade máxima do personagem. Se vocês clicarem aqui em Character Movement e se vocês virem aqui em Character Movement Walking, vocês vão ver aqui que tem o Max Walk Speed, né? Que é ele que fala qual é a velocidade máxima do nosso personagem. Por padrão, ele vem em 600, certo? Então, são 6 metros por segundo, basicamente. Bora acrescentar uma mesh para esse nosso personagem, só pra gente ver, né? Ter uma preview melhor do que tá acontecendo. Vocês vêm aqui. Como eu peguei o Third Person Template da Unreal, eu tenho algumas meshes já prontas com as blueprints de animação, que era o que eu queria, certo? Então tem Skeletal Mesh Many, né? Ele vem tortinho pra gente assim. Então a gente aperta E, né? Ou espaço, que fica alternando entre esses modos de rotação, translação e escala, né? Então a gente bota no modo de rotação e rotaciona ele no eixo Z. Para ele ficar de acordo com essa setinha que eu falei que era a nossa referência do Forward Vector. E depois a gente seta a altura dele, né? Se vocês virem aqui em Location para menos 88. Que ele já fica exatamente na altura base desse Capsule Component. Podem ver que ele não está com a blueprint de animação dele, que ele está estático em A-Pose, certo? Vocês vêm aqui nesse Anim Class, né? Com a mesh selecionada. E vocês colocam ABP Many. Vocês vão ver que ele já está animado. Que ele já veio com a blueprint de animação pronta. A gente pode cheatar um pouco, tá? Se a gente pegar a BP, tacar no mapa e dar um play, o que vai acontecer? A gente vem com o manequim que estava no outro template. Como eu tirei os inputs, eu estou dando input aqui. Como eu tirei as chamadas de input que estava lá nos inputs, no Project Settings, ele não vai funcionar. Então o que a gente faz para acessar esse cara de uma forma fácil, tá? A gente clica nele aqui, né? Seleciona, digita Possess. E tem esse Auto Possess Player, né? Vocês colocam Player 0, tá? Já que o nosso jogo não é multiplayer, isso não tem problema. E vocês podem ver que ele está se movimentando, né? Só que ele não tá... como é que eu posso dizer? A câmera dele não tá muito favorável pra gente ver, certo? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente vem aqui, acrescenta um Spring Arm, né? Que nada mais é do que esse carinha que segura alguma coisa na ponta dele, né? E ele recebe a rotação de um controle. E depois, com ele selecionado, a gente digita Camera, que ele vai acrescentar uma câmera identada, né? Tipo, como filha, na ordem parental aqui, do Spring Arm, certo? Então agora a gente tem uma câmera, ok? Essa câmera está muito baixa, ela vai meio que atrapalhar a gente. Mas é para vocês verem como o personagem já está se movimentando com WASD, né? Só que tá meio estranho, né? Porque tipo, a gente dá um input para ele de lado e ele continua correndo de frente, né? Então
Isso não é muito legal, não é muito intuitivo. Então, o que a gente vai fazer? Existe uma opção aqui dentro do Character Movement Component, que é um carinha que se chama Orient Rotation to Movement, tá? Se vocês marcarem essa caixinha, o que ela vai fazer? De acordo com a velocidade do personagem, automaticamente, ele já vai girar o personagem pra gente, tá? Só que vocês podem ver que ele tá meio louco, ele tá tremendo. A gente precisa desativar a interação do controller dele, tá? Pro YAW. Então vocês clicam em BP Character e tem uma opção aqui em POM que é Use Controller Rotation YAW. Vocês desmarcam essa opção, tá? E aí ele já tá rotacionando com os inputs, tá? Tá meio estranho. Por quê? Porque a câmera tá rotacionando junto. Eu não tô dando input no mouse. Então, o que a gente tem que fazer? Vocês clicam aqui em Spring Arm e vocês habilitam a opção Use Pawn Control Rotation, que ao invés dele herdar o yaw do character, ele vai usar o yaw do controle, né? Então vocês podem ver que agora ele está rotacionando para o lado que ele está andando e a câmera não está rotacionando com ele, certo? Mas como é que a gente faz ele virar com o mouse? Né? Fica a pergunta. Então bora fazer assim, bora salvar aqui para fechar a engine, salva tudo. E bora acrescentar o input de rotação para ele. O input de rotação ele é um pouco diferente do input de movimento. O input de rotação ele requer menos linhas de código, praticamente. A gente não precisa criar um método para rotação. A gente só precisa vir aqui nos bind inputs e a gente puxa o input component, layer, input component. A gente chama também um bind access, menos um em um no caso, né? E a gente coloca aqui, sei lá, eu vou colocar como nome de pitch. A gente coloca this. E a gente vai puxar uma função que tem no próprio pawn, que é pai do character, que o character é pai do nosso base character. E comercial, apawn, que ele é um filho de actor, dois pontos, add, controller. Comercial pitch, a gente digita pitch input, certo? Somente isso. E a gente faz, né, apertando o Ctrl dele, duplica a linha. A mesma coisa, só que pro YAW. Então, que o YAW, que se vocês lembram, é o giro do eixo Z. E o pitch é o giro no eixo Y. Então, bora eu colocar aqui YAW. E a gente coloca add controller YAW input. Somente isso, né? Agora a gente precisa criar esses dois inputs dentro das configurações do projeto. Clica no botãozinho de play aqui, né, para compilar o projeto sem depuração. Compilou. Depois que o projeto abriu, a gente vem aqui em Edit, Project Settings, Input, e bora configurar nossos inputs aqui do mouse, né? A gente clica em mais em Axis Mappings, né? Botando o mesmo nome que a gente colocou no código, YAW. Vocês clicam nessa seta para baixo, tem Mouse. E o YAW, como é o X do mouse, a gente clica em X, certo? Aqui ele já coloca a escala certa. Aperta em mais de novo, bota pitch. Foi o segundo que a gente criou. Mouse, Y, certo? Então, basicamente, a gente setou os inputs do mouse. Como vocês podem ver, o personagem está mexendo, né? Só que ele está rotacionando, só que ele está rotacionando o Y ao contrário, né? Tem muita gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Mas, tipo, como é que eu faço para ele não rotacionar ao contrário, certo? Basicamente, você vai lá no input, e onde tem a escala 1 no Y, você bota -1, que aí ele vai virar sem ser ao contrário. Então, a gente tem um personagem que se mexe e olha de acordo para a câmera, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado dessa parte de fazer do tutorial, certo? De fazer o personagem se mexer com C++. Vocês podem ver que ele já está com todo o tratamento de input já pronto, né? Por conta da própria Unreal já disponibilizar bastante coisa já programada pra gente. E é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou tirando. E até o próximo tutorial.